No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas indicações de livros clássicos para você que está começando a ler ficção ou se aventurando no mundo dos clássicos. Na verdade, você começa por onde você quiser. Aqui são algumas sugestões de livros que eu considero mais fáceis. Eu mesma comecei a ler os livros clássicos com O Morro dos Ventos Uivantes, Crime e Castigo, Madame Bovary. Nada te impede de começar por esses livros, mas eles não são tão fáceis assim para quem está começando. Então eu separei alguns livros e eles também são livros mais curtos, o que facilita um pouco mais. E este vídeo não serve só para quem está começando a ler os livros clássicos, tem ótimas indicações aqui também para quem está buscando um clássico mais curtinho. E não se engane, tamanho não tem a ver com qualidade da obra. Às vezes um livro curto carrega tanta profundidade quanto um livro maior. Entenda, livro curto não é sinônimo de livro bobo. E esses livros que eu vou mostrar também servem de introdução à obra de determinados autores. Você quer conhecer um escritor, você não precisa começar pelo livro maior dele. Comece pelos livros mais curtos, novelas, contos, um romance mais curto mesmo, para você conhecer a escrita do autor, se familiarizar e aí sim começar a ler um livro maior. Mas antes de começar a mostrar os livros, eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar a ler qualquer tipo de livro. Primeiro vá com calma, leia um livro por vez. Para você que está começando ou retomando o hábito da leitura, é importante que você se concentre em apenas um livro. Seja ele curto ou longo, o importante é que você vá com calma. Um livro bom é aquele que nós conseguimos saborear, ruminar aquela leitura, não simplesmente engolir, devorar. Quando lemos com pressa, algumas coisas se perdem ao longo do caminho. Dificilmente você vai lembrar da história completinha, mesmo lendo devagar. Mas quando lemos com pressa, se lembraremos menos ainda. Leia devagar, não precisa pressa. A leitura não é corrida. Hoje nós vemos a necessidade de consumir conteúdos muito rápidos, né? É o que nós mais vemos hoje em dia. E tem gente que quer aplicar isso aos livros também e não funciona. Se você quer aproveitar bem uma leitura, você precisa ler devagar. Outra dica, escolha edições que tenham boas notas explicativas, isso ajuda também a compreender melhor a história. E uma coisa que faz diferença, que eu não fazia no começo, é sublinhar, anotar, riscar, enfim. Hoje em dia eu não consigo ler sem estar com uma lapiseira em mãos. E tem gente que não consegue ainda fazer isso, né, riscar, escrever nos livros, mas eu acredito que é um processo natural. Tá? Não é uma coisa obrigatória para todo mundo, mas no meu caso me ajudou bastante a relembrar partes da história. Ah, mas eu não sei o que marcar. Eu pretendo fazer um vídeo aqui sobre anotações e marcações, enfim. Mas basicamente algo que você viu ali no texto que você imagina, acredita que será importante para a narrativa, sublinhe. Nomes de personagens, circule. Tá falando alguma coisa sobre algum determinado personagem, anote ali na lateral da página para que você relembre depois. Algo que você não entendeu, uma frase, ali, alguma coisa que, né, o narrador disse que você não entendeu. Questione o porquê daquilo, enfim. Palavras desconhecidas. Eu circulo também quando eu não sei. Vou, pesquiso ou tenho dicionário. Na maioria das vezes a gente faz isso mesmo, eu faço pelo computador ou quando tá com o celular por perto eu pesquiso ali, eu coloco o significado daquela nova palavra. Então são, às vezes, quando não tem, né, nas notas de rodapé da página, palavras desconhecidas para o seu vocabulário, você vai lá e anota. Então isso torna a leitura ativa, faz com que você relembre trechos da narrativa mais para frente. Isso me ajudou bastante com a memória, o ato de estar participando ali daquela história, da narrativa, escrevendo, dando a minha contribuição ou a minha opinião. Às vezes acontece alguma coisa ali que eu não concordo, eu vou lá e escrevo algo engraçado, algo chocante, enfim, participe da história ali, anotando, grifando, fazendo as suas marcações, deixando as suas marcas no livro também. E tudo é um processo, né? Tem gente que tem dó no começo e depois vai aos poucos começando a marcar e depois já tá pintando de marca-texto. Tem gente que acha que é uma heresia riscar os livros. Mas é um processo normal, também ninguém é obrigado a fazer isso. Mas no meu caso,
fazer esse tipo de anotação, de marcação, enfim, ajuda a reter o conteúdo, seja de livros de ficção ou de não ficção. Outra coisa que ajuda bastante também é entender o tempo e o lugar do autor. Na maioria das vezes, os livros na contracapa diz um pouquinho sobre a narrativa, né? Nas orelhas do livro fala um pouco sobre o autor. Então, você entender a época em que o autor viveu, ou o tempo em que a história se passa, né? Em que época que a história se passa também. Isso ajuda a entender melhor a história, a entender melhor a narrativa. Às vezes você vê o título do livro, a gente tem uma pré-concepção, né? Do que vai ser aquele livro ali. Mas na maioria das vezes tem notas explicando sobre qual é o tema do livro, o que se trata. Então é importante fazer essas leituras porque isso te introduz na obra, na narrativa ali, naquela história que está sendo contada. Agora, uma das dicas que eu acredito que ajudam muito a reter o conteúdo, a entender melhor o que você leu. Conversar com alguém, explicar o que você leu para alguém. Uma conversa normal, ou fazer pequenos resumos do que você leu. Ou pegar o telefone e mandar um áudio para você mesma, sabe? Gravar ali no gravador do telefone o que você entendeu daquele livro ali. O ato de você explicar a alguém, né, o que você leu, te ajuda a internalizar aquele assunto. Você consegue fixar melhor aquele assunto na sua cabeça. Então faça isso. Se você não tem com quem conversar, anote. Ou pegue, como eu disse, o telefone e grave áudios ali para você mesmo, para que você consiga entender. E esse processo, quando nós estamos falando sobre o livro que nós lemos, nós começamos a ter novas percepções, novos insights, né, como o povo fala. Então, explicar a alguém te ajuda a interpretar melhor a história. Bom, vamos aos livros. Eu tentei separar os livros aqui por categoria. Vou começar mostrando alguns livros brasileiros que eu considero fáceis de ler. Mas entenda, não é porque são fáceis, na minha visão, que eles são bobinhos, que eles não têm profundidade. Eu vou começar com um livro brasileiro, como eu disse. Tem muita gente que não gosta do estilo, mas este livro aqui eu tenho certeza que você vai gostar. Ele é uma síntese perfeita entre o teatro popular, a fé cristã e a crítica social, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Essa peça aqui é uma expressão assim autêntica da cultura nordestina. O cenário, o sotaque dos personagens é encantador e o livro é muito curtinho, fácil mesmo de ler. Tem gente que não gosta muito do estilo peça de teatro, mas eu acho que este livro aqui é uma ótima porta de entrada, até porque é na nossa língua também. Aqui nós vemos o João Grilo, esperto, mas sincero. Ele representa o povo simples, a compadecida, que é a figura maternal da igreja, que intercedem mesmo por aqueles que erraram, mas que buscam com humildade o perdão, se arrependem de coração. Então a minha primeira indicação é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Esta minha edição aqui é da Nova Fronteira, clássico para todos, é uma edição de bolso. E agora eu vou mostrar um dos maiores romances em língua portuguesa, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. E aqui nós temos um narrador que tenta manipular o leitor. Sim, é isso que nós vemos aqui. Aqui nós conhecemos o Bentinho, que é o narrador. Então, quando um narrador é em primeira pessoa, ele não é 100% confiável. Nós conhecemos também a Capitu, e Bentinho, sendo o narrador da sua própria história, tenta inculcar no leitor a dúvida sobre Capitu. Essa dúvida aqui não é apenas uma questão de adultério, vai muito mais além. A parte aqui do suposto adultério, da suposta traição, é a camada superficial deste romance aqui. Aqui nós vemos a ruína, não só interior, como exterior também, causada pelos ciúmes e pelo orgulho. É um livro maravilhoso, muita gente torce o nariz para Machado de Assis, principalmente para Dom Casmurro, porque eu me lembro bem de trechos deste livro aqui sendo discutidos, né, nas aulas de português na escola. O que nós víamos na escola não tem nada a ver com a experiência que é ler uma obra riquíssima como essa aqui. Então vale muitíssimo a pena ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. O próximo livro, o último livro brasileiro desta lista, é um livro que eu considero fácil pelo estilo de escrita do autor, que é um estilo direto e enxuto. Embora o tema desenvolvido aqui, o drama da narrativa, não seja tão fácil assim,
que é o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aqui ele retrata o drama do sertanejo brasileiro reduzido à luta pela sobrevivência. Fabiano e a sua família, que são figuras quase bíblicas peregrinando no deserto. É uma meditação sobre a dignidade humana em meio ao sofrimento, né? Aqui é retratado a seca no Nordeste. Tem momentos muito tristes aqui, mas também uma história muito bonita. Esta minha edição aqui da Sétimo Selo traz bastante ensaios. Aqui é a história e aqui são os ensaios. Traz ensaios de Álvaro Lins, Brito Broca, Franklin de Oliveira, José Carlos Zamboni, Lúcia Miguel Pereira, Luciana Estegano Pítio, Otto Maria Carpô e Wilson Martins. Então vale muito a pena esta edição aqui da Sétimo Selo. Agora eu vou mostrar aqui alguns livros russos. São curtos, mas são profundos. Não teria como ser diferente, né? Vindos de Dostoiévski e Tolstói. E para começar eu vou mostrar este livro aqui de contos e novelas do Tolstói. Todos que está aqui vale muitíssimo a pena, que é A Morte de Ivan Ilitch, que eu tenho nesta outra edição aqui também. Senhores e Servos, A Felicidade Conjugal, que eu tenho nesta edição aqui, da Livre. E Onde Está o Amor, Deus Está Também, que é um livro que é até vendido como história infantil. Acho que ele tem separado também, numa edição separada. Mas é um conto muito bonito. Eu li na época do Natal, um conto de Natal, né? É bem curtinho e vale muito a pena. Então, falando aqui de A Morte de Ivan Ilitch, o próprio título já diz, A Morte de Ivan Ilitch. Mas o que nós vemos aqui, o que nós vamos refletir aqui, é a consciência do Ivan Ilitch quando ele vê que a morte se aproxima. Ele começa a questionar as suas próprias decisões, o percurso da sua vida, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, cai em si, né? Começa a ter consciência que teve uma vida mal vivida. É um livro impactante, um livro muito bonito também. O outro livro aqui que eu disse é A Felicidade Conjugal, do Lev Tolstói. Eu falei recentemente deste livro aqui no canal, que é um livro maravilhoso também, que desenvolve temas que Tolstói traria mais tarde em outros livros de sua autoria, né, como Ana Karenina, que ele fala do amor maduro, né, das expectativas que se tem do matrimônio e como realmente é. Aqui nós vemos o amadurecimento de um casal, que passa do amor romântico ao amor maduro. E de uma maneira simples nós vemos de fato que é o amor sacrificial dentro do matrimônio. Então, uma novela também muito bonita. Outro livro que eu citei recentemente aqui, que eu li faz pouquíssimo tempo, Gente Pobre, do Dostoiévski, o primeiro livro que ele escreveu. Eu amei este livro aqui. Acho que é uma belíssima porta de entrada, né, para a obra do Dostoiévski. Independente se você quer ler em ordem cronológica ou não, eu acho que este livro aqui vale muito a pena você começar por ele. Tem outro livro que eu vou deixar a capinha aqui também, que é Noites Brancas. Eu li no Kindle já faz um tempinho. Indico também, muito bom aquele livro. E aqui em Gente Pobre, como eu disse recentemente em um outro vídeo aqui do canal, Dostoiévski imprime em palavras a profundeza da alma humana. É um livro muito bonito também, aqui é em forma de cartas, né, um livro epistolar. Aqui nós vemos a troca de carta entre Makar e Varvara. E o cuidado, o amor, a preocupação deles dois aqui, um com o outro, mesmo em meio a tanta pobreza, tanta miséria. É um livro muito lindo, que vale muito a pena. Outro livro também de um autor russo que eu indico, eu vou deixar a foto aqui também porque eu não tenho ele físico, é O Nariz, do Nikolai Gogol. Eu tenho no Kindle. Faz um tempinho que eu li também. Mas é um livro divertido. Eu gostei, eu particularmente gostei muito da leitura. Uma leitura fácil, um livro divertido. Também de um autor russo. Então quem quer começar a ler literatura russa, tá aí 3 autores que eu indico bastante. Tolstói, Dostoiévski e Gogol. O único livro que eu peguei aqui de literatura vitoriana foi Uma Cantiga de Natal, do Charles Dickens. Eu tenho nesta edição aqui da editora Pelicano, tem outra edição ali também. Essa edição aqui é lindíssima, tem ilustrações, né, da publicação original, os desenhos, que são muito bonitos. Então, este conto aqui, como o nome diz, né, é uma cantiga de Natal. Eu acho que vale a pena aí você salvar na sua lista para você ler na época do Natal. É um livro curto também. E é um livro que é uma ótima porta de entrada também para as obras do Dickens. Foi o primeiro livro que eu li do autor. Depois eu li David Copperfield, que é um calhamaço.
E a escrita do Dickens, a história, a maneira como ele narra, a profundidade da história, embora você ache assim simples, mas tem tanta profundeza aqui, se torna a história incrível. Então vale muitíssimo a pena, já deixa salvo aí para você fazer uma leitura no Natal. Agora eu vou mostrar um livro aqui que eu não amei, mas eu gostei. Estou indicando porque o tema aqui do livro é muito pertinente, principalmente para os nossos dias atuais, e é um livro favorito de muita gente, que é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Aqui é um retrato trágico da sociedade americana do século XX, onde o vazio espiritual acompanha a ascensão material, que é algo que soa muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo, né? Jay Gatsby aqui, né, que é o Grande Gatsby, ele busca sim uma ascensão material, um ideal inalcançável, e essa busca obsessiva aqui revela a corrupção moral. Ele vive em função disso, ele quer mostrar a sua riqueza, o seu status, né, a outra pessoa, a outras pessoas. Ele quer conquistar uma outra pessoa, no caso aqui a Daisy, pela sua riqueza, pelo seu dinheiro, pelo seu poder, pelo seu sucesso. E com isso aqui vem a queda, e ele se afasta da verdade e da virtude, e nós sabemos aonde isso vai dar, né? Então é um livro que sim, eu recomendo pelo tema que ele apresenta aqui. Agora eu vou mostrar aqui uma novela que, assim como eu disse, de Dickens e Dostoiévski, é um livro também que eu considero que é uma ótima porta de entrada para outras obras do autor, que é Um Coração Singelo, do Gustavo Flaubert. Em outras edições está Um Coração Simples, mas é a mesma história, só pode mudar o nome da protagonista. Aqui é Felicidade, em outras edições está Felicité, que significa a mesma coisa. Aqui Flaubert retrata a beleza da simplicidade, da humildade e da fidelidade. Felicidade aqui é o oposto da Madame Bovary. Felicidade é uma empregada doméstica que vive uma vida de sacrifício, de amor silencioso, sua alma pura que é ignorada pelos outros. É uma imagem do verdadeiro heroísmo cristão. Seu coração é singelo, mas é grandioso diante de Deus. Um Coração Singelo, do Gustavo Flaubert. Esta minha edição aqui é da Rocco, para jovens leitores, é Novelas Imortais, coleção Novelas Imortais, tem outros livros desta coleção aqui também. Tem organização e apresentação do Fernando Sabino. Eu tenho outros 2 livros aqui desta coleção, mas eu indico muito este daqui, Um Coração Singelo. Mudando um pouco o estilo agora, para quem quer se adentrar nas distopias, o livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Este livro aqui é quase que um alerta profético sobre a destruição da cultura e da verdade. Aqui nós vemos uma sociedade que queima livros, apaga a memória e evita o pensamento. O autor mostra aqui as consequências de um mundo entregue ao entretenimento vazio e ao controle do Estado. É um apelo poderoso à leitura, à reflexão e à preservação do patrimônio intelectual e espiritual da humanidade. Esta minha edição aqui é da coleção Folha, Grandes Nomes da Literatura, da Folha de São Paulo, acho que só encontra em sebo mesmo, mas é a mesma tradução desta edição que eu vou deixar aqui, que é a que está sendo vendida atualmente. O próximo livro que eu vou mostrar aqui, eu disse a mesma coisa sobre o livro do Ariano Suassuna. Tem muita gente que não gosta do estilo, né, por ser peça de teatro, mas acaba se surpreendendo com a história. É uma leitura muito boa de se fazer. Estou falando de Édipo Rei, do Sófocles. Aqui nesta edição, eu indico também, Édipo Rei e Antígona. A tragédia tebana é composta por 3 peças, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Nesta edição aqui da Nova Fronteira, tem só 2 peças, Édipo Rei e Antígona. Eu gostei muito deste livro aqui, das peças do Sófocles. Eu gosto muito desta capa aqui. E a peça, ao contrário do que pensam alguns, ela não nega a ordem moral, ela a afirma com força, pois mostra que a verdade, ainda que terrível, ela deve ser conhecida, enfrentada, no caso do Édipo aqui, defendida, no caso da Antígona, e a ignorância de si que é o verdadeiro mal. Eu acho que é uma ótima porta de entrada para a tragédia grega, e esta peça aqui do Sófocles vale muitíssimo a pena. No mesmo estilo, peças de teatro, eu vou dar indicações para quem quer começar a ler Shakespeare. Eu tenho essa minha edição aqui da LPM Editores, que tem obras escolhidas do Shakespeare. Acho que são 13 peças entre tragédias e comédias, e eu indico que vocês comecem a ler Shakespeare pelas comédias. Eu vou indicar 2 aqui em especial, que foram as que eu li primeiro, que é A Megera Domada
e O Mercador de Veneza. A Megera Domada, quem é da época das novelas aí já deve ter assistido O Cravo e a Rosa, e é inspirado nesta peça do Shakespeare, A Megera Domada. Quem não lembra aí do Petrúquio e da Catarina? Só que ler aqui é muito melhor. E O Mercador de Veneza, você também vai encontrar traços dessa peça aqui dentro do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, principalmente a adaptação. Tem trechos aqui da tira de couro do Chicó, se eu não me engano, na adaptação. Eu assisti a primeira adaptação há muito tempo. E você encontra isso aqui em O Mercador de Veneza. Eu não li, mas eu sei também que Sonho de uma Noite de Verão, o livro Orgulho e Preconceito, é inspirado em Sonho de uma Noite de Verão. Então são peças que valem muito a pena ser lidas, são curtas também. Eu estou indicando nesta edição aqui porque eu acredito ser a mesma tradução das edições da LPM Pocket, porque para Shakespeare, sim, é interessante que você pesquise uma boa tradução. Então, deste vídeo aqui, eu espero que você salve alguns aí para sua lista de próximas leituras. E eu quero saber de você também, se você tem indicações de livros, coloca aqui nos comentários. Ajudam outras pessoas. Eu mesma salvo bastante livros dos que vocês me indicam aqui nos comentários. E lembrando que todos os links dos livros que eu citei estão na descrição do vídeo. Lá na descrição também está o meu link da Amazon, a minha lista de desejo, o link de todas as editoras parceiras, onde você tem cupom de desconto. Se você gostou deste vídeo, curte, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!